Saudações, caríssimos amigos do Convergere. Sejam bem-vindos a mais um podcast. Eu sou o Bruno, seu anfitrião, e comigo está o Rodrigo. E aí? Beleza? Bom, e aí? Joia? Então tá bom. Tá tranquilo ainda do último episódio? Tá ouvindo Ramones ainda? Eu nunca fui de ouvir Ramones. Não. Não, eu já falei, eu sou dos metal. E se bem que essa semana eu tô na música clássica. Nossa, então ainda tá relaxado. São os efeitos do temperamento fleumático, né? Estamos extasiados. Então hoje isso passa. Tá? Já deixo isso. Olha, assim espero, porque eu preciso me mexer, preciso fazer as coisas, porque eu não aguento ficar parado. Sim, hoje é pra esquentar o clima, hoje é pra deixar calor e a forja nunca esteve tão quente. Pois é, né? Tanto que eu até literalmente tive até que abrir a janela, porque tá frio. Então hoje, pessoal, no nosso manual dos temperamentos, chegou finalmente pra você, ouvinte colérico, que não aguentava mais mandar mensagem pra gente falando: ah, cadê o colérico, cadê o colérico? Chegou. E sim, fizemos de propósito. Sim, exato. Então hoje, especialmente, a gente trouxe alguém desse temperamento. Então, Douglas, seja muito bem-vindo ao Convergere. Muito obrigado pela oportunidade, Bruno, Rodrigo. É uma alegria a gente partilhar. Agora eu entendi por que vocês colocaram o colérico por último, para não espantar a galera, né? Se fosse o primeiro já... Se fosse o primeiro, o pessoal só ouvia ele, os coléricos só iam ouvir esse, né? Então, aí lascava tudo. Né? Mas se não me engano, no primeiro episódio que a gente falou de temperamentos, eu comecei pelo colérico. Né? Sim, você justamente começou, porque é o mais fácil de identificar. E deixou o fleumático por último. Você fez na ordem que aguentava esperar. Também. Era começo, ninguém conhecia a gente. Sim. Mas, enfim, estamos aqui com o Douglas. Douglas, então, por favor, se apresente. Quem é você, para o pessoal conhecer? Bom, eu sou o Douglas Medeiros, né? Sou casado, tenho 43 anos, tenho 3 filhos, sou da área de comunicação e também pós-graduado em administração de empresas, em marketing, e atualmente assumi também a missão como vereador. Fui eleito vereador aqui na cidade de Jundiaí e estamos de um trabalho muito interessante de promoção da família e defesa da vida, e temos caminhado, discutido vários assuntos e me coloco à disposição aqui para tentar ajudá-los, né? Até mesmo eu acho que vocês vão me ajudar mais ainda a me compreender esse temperamento que nos impulsiona e ao mesmo tempo é o nosso desequilíbrio, né? Porque nós não vamos nos gloriar do nosso desequilíbrio. Então, o temperamento, ele bem ordenado, ele pode realmente promover coisas boas, ser utilizados para promover coisas boas. E assim nós temos esse exemplo da complementariedade, né? Por isso que nós sabemos que o próprio casamento nos proporciona essa busca desse equilíbrio. A não ser que seja duas pessoas do mesmo temperamento casados, né? Não sei se tem alguns exemplos desta forma, porque aí o desequilíbrio vai pender para um lado. Sim. Mas no meu caso, a minha esposa é melancólica. Então ela sempre está assim pontuando, né, para mim os meus desequilíbrios, me ajudando a poder estar melhor a cada dia. É um desafio. Sim, Mas com sabe que é uma certeza. coisa legal, uma tendência, né? Sempre que a gente vê de temperamentos e relacionamentos, vem que é comum o melancólico procurar um colérico, né? Nossa. Porque o melancólico no seu desequilíbrio da inveja, né? Inveja muito um sanguíneo pela sua comunicação e um colérico pela sua ação. Né? Porque o principal defeito de um melancólico é justamente essa inação. Né? Porque não ousa, não mexe. Aí vem um colérico e fala: nossa, eu queria ser que nem ele. E eu acho que até mesmo para as mulheres também é melhor o colérico, né? Porque ele já vai levar a aliança logo, né? Pois é, não fica perdendo tempo. Exato. Não fica... Fica procurando uma procurando ocasião. Sim. A melhor ocasião Exato. é essa. É Acabou. isso aí, Pega uma acabou. aliança, mesmo que seja de latão. Reluz igual. Então eu acho que as mulheres se encantam por essa atitude. E ao mesmo tempo também que pode ocorrer, né, de também ter uma interpretação equivocada que você está atropelando as situações, né? Não, pois espera aí. A gente acabou de
de se conhecer, você quer casar comigo? Já tá fazendo planos? Já tá fazendo planos? Não. Eu chego com vestido? Que isso? Né? Mas isso é uma coisa também legal do colérico, desculpa. Uma coisa legal do colérico é que realmente ele, por ser o quente e assim, seco, ele é a personificação do masculino, né? Tipo, é Marte no seu arquétipo mais cru, digamos assim. Sim. Então, aí, ó. É. É uma Ferrari, cara. É uma Ferrari. Sem freio, mas uma Ferrari. E é importante esse tom úmido, né? Que precisa ser revestido para que a coisa não fique também muito seca. Exatamente. Porque você, ao mesmo tempo que eu tenho esse estímulo da ação, também eu entendi a importância de eu planejar melhor a minha ação. Mas isso foi no decorrer do tempo, né? Porque, assim, eu nunca me importei em errar. Então, o que ocorre? Eu acerto e erro. Então, eu não preciso planejar nada. Se eu errar, não tem problema. É aprendizado. É lógico. Não, isso é uma coisa que eu admiro, mano. Não, Sensacional. admiro não, uma coisa que eu invejo, porque queria eu ter essa capacidade. Olha. Não, porque a grande diferença é o quê? A gente fica olhando e pensa e cogita todas as possibilidades, o que pode dar errado, as piores, e fica lá na mesa de planejamento e vai, e nada. E nada. Antes da gente aprofundar, só queria fazer um disclaimer também. A gente. Você, o ouvinte aí, que fica já reclamando, vocês estão levando o vereador, não sei o quê. Gente, a gente não tá falando com uma posição política, não é nada disso. Porque a minha opinião política, eu sou anarquista, então. Bakunin. Gostou do conceito do punk do último episódio, né? Eu falei, cara, mas todo adolescente, o lado adolescente em mim é punk. Assim, todo adolescente é burro, desculpa, se você é adolescente, você é burro. Porque ou ele é anarquista ou é comunista. Mas vai passar, calma. Passa. Mas de qualquer forma é revoltado. Alguma coisa vai acontecer. E assim, a gente é humano, a gente conhece e tal, a gente convive, então, assim, não tem nada. Vocês vão ver que a política vai ser a última coisa que a gente vai falar. Assim, se você não concorda com defesa da família, eu não sei o que você está ouvindo a gente ainda, velho. Não sei o que você está fazendo aqui. É verdade. Então, assim, a gente tá aqui pra falar de temperamento e tal, então, disclaimer feito. Só aviso também, esse podcast está disponível no YouTube, nos Deezer, Spotify, todas as plataformas aí de streaming de áudio também. Google Podcasts. Então, você que está nos ouvindo pelo YouTube, se inscreva no canal, deixe seu gostei, favorita, comente. Fala aí se você é colérico, já compartilha aí se você também é desse temperamento. Colérico já deve ter compartilhado com meio mundo. Meu Deus, né? E também nos siga no Instagram, no @convergere. Temos nossa página lá e a gente tá lançando quase que diariamente os nossos cortes ali dos episódios, né? Isso aí, se você vê que a gente pode piorar, ouça o episódio inteiro. Verdade. Não duvide. Calma que piora, né? Mas você vê que só a presença do Douglas aqui já deixou a gente mais falando rápido, né? Porque normalmente a gente fala devagar. Então, né? Só a minha presença já acelerou. Mas é sério, é real. A Sabrina, minha namorada, ela fala que ela ouve o nosso podcast no 1.2. Ela muda a velocidade para 1.2. E ainda fica devagar. E ela ainda fica devagar. E eu, aqui na dinâmica, eu falo, nossa, a gente fala tão rápido, né? A gente tá, tipo... Aí eu vou ouvir a gravação e eu, nossa... É muito devagar. Deixa eu pôr no 1.5 aqui já. Eu aposto que as pessoas ouviram o podcast do Fleumático no 2.0. A galera acelerou a parte do Rodolfo, né? Você comentou da questão dos temperamentos aí iguais também. A gente chamou o Rodolfo e o Rafael, os dois são fleumáticos. Então a combinação ali bem... Mas eles são dois tipos diferentes de fleumático, né? Ele é um fleumático mais ativo e tal. E os meus padrinhos de casamento também são dois sanguíneos, né? Tem dois padrinhos que não são sanguíneos, são casados. E ali a geração nossa, difícil. Vaidade impera no sanguíneo ali. Uma disputa. Mas enfim, realmente, tem as diferenças dos sanguíneos, né? Mas enfim, entrando na particularidade do temperamento colérico. Bom, colérico então, nessa nossa simbologia, então, que a gente tem analisado, o padrão é a mistura do elemento seco com o elemento quente. Só repassando para ninguém se confundir o que significam esses elementos. Seco quer dizer que ele é grosso, rude? Não.
Seco se refere ao manter-se à sua forma, né? Não ter dificuldade em mudar de forma. A questão da adaptabilidade. Com relação ao quente, sim, a questão de expansão, da comunicação, a questão da extroversão de forma geral. Claro que existe o predomínio ou do elemento seco ou do elemento quente, e ainda pode haver um aporte do úmido, né? Que esse é o sanguíneo fake, é o colérico gente boa. Caraca. Nossa. Beleza. Tá. Não, mas enfim, o que significa então um colérico ele ser seco? O colérico ele é seco justamente porque ele tem, na sua característica, ele tem uma forma bem definida. Como assim? Eu gosto de usar o exemplo da caneca. Quando a caneca ela é colocada algo dentro, ela não perde a sua forma e ela adapta a coisa que está ali dentro à sua forma. Quando é colocado num outro recipiente, também ele não perde a sua forma, não se dissolve. Então, isso dá ao colérico uma característica resoluta, de decisão, de saber o que quer, né? Acaba dando um ar também mais de ser meio cabeça dura, digamos assim, porque tudo costuma querer ter de ser do jeito do colérico. E isso também é coisa compartilhada com o melancólico. O melancólico ama ter as coisas do seu jeito, tal, mas o colérico ele é mais de fazer, não é de falar. O melancólico não é nem de falar e nem de fazer. É de sofrer porque estão mexendo nas coisas dele. Basicamente. Basicamente isso, né? E o colérico ele ser expansivo quer dizer que todas as reações dele são praticamente instantâneas e são grandes, ou seja, são expansivas. Quando você vê um colérico triste, ele tá triste pra caramba. Se você vê um colérico bravo, sai de perto. Se você vê um colérico feliz, pô, é nós aqui. Eu gosto muito de um exemplo que ficou famoso em memes, em vídeos, né? Que, olha, eu vou falar de política. É aquela situação do Bolsonaro com a Maria do Rosário lá. Dá que eu te dou outra, dá que eu te dou outra. É aquela explosão ali. E, então, quem tem esse vídeo na cabeça já vê a situação. Mas o que é isso? O Bolsonaro Mas é qual que é temperamento? É colérico, total. Meu Deus. E a Maria do Rosário? A Maria do Rosário. Melancólica. Mas o que é isso? Dá que eu te dou outra. É essa. Mas a prova de que ela é melancólica. Mas o que é isso? Estou inconformada. Como você ousa falar isso aqui? O que é isso? Então, essa é a melhor situação para elucidar ali. Já tá no consciente coletivo e você já vê a reação. Pois é. Verdade. Bom, e já que tem essa composição, como funcionam as impressões e as reações de um colérico, né? As impressões, de forma geral, elas são absorvidas muito rápido e são devolvidas muito rápido, né? É você quicar uma bola de borracha na parede, ela vai bater e vai voltar na hora. A questão é que reverbera, sabe? Sabe quando você joga a bola e de repente a parede fica tremendo e não para? Pois é, essa é a forma como a impressão se caracteriza num colérico. Ele devolve na hora, mas fica remoendo aquilo durante anos. Nossa. É também uma característica do melancólico, né? Que é uma tristeza. O que eles compartilham também é que eles chegam ao ponto de literalmente ressentir. Eu lembrei daquela coisa que aconteceu em 1978. Revive nesse momento. E revive cada segundo. Na mesma intensidade, na mesma proporção, como se tivesse acabado de acontecer. Agora queremos ouvir da própria pessoa. Eu confirmo, realmente é algo que é uma dificuldade grande, porque principalmente de você conseguir estar bem consigo mesmo, até mesmo para aqueles que estão nos acompanhando, que são cristãos, principalmente os católicos. Então a gente tem uma necessidade de uma frequência maior aos sacramentos, por exemplo, o sacramento da confissão. Porque se você revive algo que te remete a sensações que lhe provocam a ira, por exemplo, então você vai precisar se confessar novamente. E perdoai aqueles que te ofenderam. Então, a oração do Pai Nosso nos remete à vivência verdadeira do cristão, é o amor, é o perdão. Então, realmente isso é uma dificuldade, principalmente no casamento, né? Porque, por exemplo,
já resolveu a situação. Não precisa voltar naquele ponto mais. Já resolveu. Mas não é automático, né? Não é automático. Porque eu não gostaria de reviver aquele momento que foi ruim. Mas a coisa que... Então, uma dica para vocês. Já resolveu uma questão com o colérico? Não queira voltar no assunto novamente. Porque você vai apanhar igual. E é incrível, né? E é incrível. E outra, o colérico também é uma pessoa prática. Então, cara, resolveu. Só que a relação de confiança também do colérico, no meu caso, né? Eu construo esse vínculo facilmente da confiança. Mas só que se eu perdi a confiança, eu não consigo recuperar mais aquela confiança. Tipo, eu gosto tanto de você, eu te admiro tanto. Cara, você pisou na bola comigo uma vez, já era. Você tá arriscado do meu mapa. Qualquer coisa que você faça vai despertar a ira e vai ficar cada vez pior. Sim. Então, assim, eu não gostaria de ser dessa forma. Né? Porque eu preciso medir com a medida que eu gostaria de ser medido. Sabendo que eu erro. Eu sou falho e erro toda hora. Então, eu deveria ter a misericórdia que eu gostaria que as pessoas tivessem comigo. Então, mas é uma dificuldade própria do temperamento, né? E a gente vai crescendo à medida com que a gente vai se relacionando. Então, assim, eu acho que eu me lembro da minha infância, adolescência e juventude, sempre tive poucos amigos. Poucos amigos. Por que eu tive poucos amigos? Justamente por essa relação de confiança que é importante no relacionamento comigo, e também porque o estímulo que eu tenho para ação, para desenvolver, para realizar, ele é muito forte. Então, em um grupo, acaba se acentuando um protagonismo natural, não que queira aparecer, que eu queira fazer isso, aquilo. É natural. Então, se você chega em um ambiente onde já tem um grupo consolidado, o colérico já não é muito bem aceito, porque ele vai entrar, ele vai colocar o dedo na ferida, ele vai querer falar, olha, aqui assim, assado. Então, normalmente o grupo vai ter dificuldade para aceitar aquela pessoa, né? Então, ele vai ter uma resistência por parte dos demais. Ele vai incomodar, porque ele vai querer ter um encaminhamento das coisas, organizar a ação. Então, essa é uma grande dificuldade, porque o colérico ele é incompreendido nesse sentido. Porque muitas vezes as pessoas olham e falam, poxa, eu não gosto desse cara porque ele quer aparecer. Eu não gosto desse cara porque ele é arrogante. Eu não gosto desse cara porque ele é prepotente. Eu não gosto desse cara porque ele acha que ele sabe o que ele tá fazendo. Mas sabe que eu te conheci antes pelo seu nome e a sua fama do que antes de eu te conhecer. Mas melhorou, né? Você te decepcionou? Bom, na verdade, eu comecei admirando. Falei, nossa, o cara deve ser da hora. Na hora que eu comecei, falei, da hora. É dos meus. Legal. Então, é uma dificuldade que o colérico enfrenta de saber se relacionar com o outro. E isso é um processo apenas com o desenvolvimento da maturidade, você vai saber lidar com isso para poder segurar um pouco o seu ímpeto para respeitar o espaço da outra pessoa. Porque senão você está se relacionando com uma pessoa que não age, você vai e age por ela. E às vezes as pessoas se acomodam nessa sua ação e você toma conta do ambiente, mas você precisa respeitar o espaço do outro, as decisões do outro, e até desenvolver a liderança melancólica do outro, desenvolver a liderança fleumática do outro, desenvolver a liderança sanguínea do outro, né? Apesar que o sanguíneo também se lança, se entrega, mas ele é mais volúvel, né? Ele desiste. O colérico não, ele é obstinado.
Então, se eu coloquei uma meta, então, se Deus quiser, se Deus abençoar que eu não estiver errado, eu vou buscar essa meta. No caso, a minha meta é o céu. Então, eu quero... Literalmente tomar de assalto. Exatamente. Exato. Tomar de assalto. Eu acho que cabe até já entrar naquela pergunta aqui da Bruna, né? Acho que já encaixa Sim. aqui já na... Vamos lá. No meio que você tem, que você está, o trabalho que você tem, função lá na câmara, com todo mundo te xingando, te lembrando das coisas, jogando coisas na sua cara, inventando coisas pra você. Como é que você nunca matou um? Eu tenho vontade de matar. Olha, eu lembro daquela passagem que diz assim: quando estiveres diante dos magistrados, eu vos colocarei a palavra mais acertada, que nenhum dos vossos inimigos poderá nos resistir. Então eu acho que assim, para cada situação, Deus dá a graça. Eu me recordo aqui de um episódio interessante, né? Que queriam introduzir a ideologia de gênero num projeto de lei aqui em Jundiaí, e toda a militância LGBTQIAP+, estava na Câmara Municipal de Jundiaí, e uma pressão muito grande em cima dos vereadores, porque o projeto tratava de um assunto muito bom para a cidade, que era, no caso, o banco de alimentos, para proporcionar acesso aos alimentos às pessoas em situação de alta vulnerabilidade, porém tinha a questão da ideologia de gênero ali no meio, um cavalo de Troia ali no meio. Falei, poxa, vamos retirar esse termo. Então aí o que acontece? A militância veio para cima aí com xingamentos, homofóbico, nazista, homotransfóbico, filha da pátria, de tudo que vocês podem imaginar. E naquele momento, quando eu me vi diante daquela situação, com os demais pares ali avaliando o meu comportamento, né, naquele momento eu tive uma serenidade, de ao mesmo tempo de não me recolher como se eu estivesse intimidado, mas de levantar e ir lá e falar aquilo que tinha que ser falado, né, e depois ainda pedir para abrir a porta para eu sair do meio deles ainda. Então foi um momento assim de... Daca do outro. Foi um momento ali que eu sabia que tinha um policiamento, eu sabia que estava o ambiente filmado. Você era corajoso, não era idiota, basicamente. Exatamente. Então ali, o que eu posso responder é que Deus dá a graça para cada situação, entendeu? Depois que passa, a gente olha e fala assim, eu não tenho dificuldade nenhuma. Nesses momentos de tensão, eu sei, se o cara bater, eu dobro a aposta. Você entendeu? Eu dobro a aposta, mas nos assuntos que eu estou preparado para poder me posicionar. Então eu tenho a convicção daquilo que eu acredito, eu vou defender aquilo que eu acredito, e diante disso, aquilo que a parede que se levantar na minha frente, eu passo por ela. Mas se tiver realmente dando a cabeçada de se dane. vai no braço, eu furo a parede. Eu furo a parede. É diferente dos outros temperamentos que vão como se fosse uma água, procurando sempre, contornando, sempre em volta, procurando o melhor lugar para ela passar. Assim formam os rios. A exceção do melancólico que para. Aí o melancólico, ele vai ver a parede, ele vai encostar e vai dormir. E vai dormir. Vai dormir ali. Exatamente, Tá. exatamente. Esperando que um dia caia. É que Ou pensando. a visão prática do colérico, ele sempre vai enxergar o caminho mais rápido para se executar determinada tarefa. Muitas vezes ele não consegue avaliar os riscos daquela ação e nem tampouco a consequência daquilo. Mas como uma coisa me ajuda? Como se você tem a retidão em querer fazer o que é certo, então elimina um pouco dos problemas. Mas não quer dizer que a retidão vai ser a garantia de que eu não estou fazendo merda. Exato. Como o Padre Paulo fala no curso dele, dos temperamentos, né? O colérico, ele é o melhor carro, com um motor de foguete, com combustível lá top, tudo certinho, só que se não tiver virtude, ele tá indo rumo ao inferno. Então, ele já tem essa constituição física, ele já tá ali todo preparado para essa batalha, para seguir e se aprofundar e vencer isso realmente. Só que, realmente,
as duas coisas que você pontuou, Douglas, da graça realmente ali para capacitar e ajudar nessas horas, e outra, as virtudes ali, a prática, essa retidão nas ações, sem isso, o colérico ele se desvirtua totalmente. E acaba passando justamente de prepotente, grosseiro, não pensa nas pessoas, só pensa nele, não sei o quê. Então, justamente, essa é a importância. E é isso que a gente quer aqui. Essa educação mesmo desse temperamento, esse aprimoramento, né? Para que os coléricos aí destemperados, eles se adequem e saibam Tem até realmente. um livro de um pastor chamado Tim LaHaye. Ele chama Temperamento Controlado pelo Espírito. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu já ouvi, mas eu nunca li. Então é um livro interessante, tá? Porque ele não fala sobre ali o posicionamento religioso em si, mas ele faz um comparativo entre personagens bíblicos que tiveram uma mudança total de direção, não do temperamento. O temperamento permaneceu o mesmo. Porém, quando eles tiveram verdadeiramente o encontro com Jesus, o encontro com o Espírito Santo, e se deixaram ser moldados pelo Espírito Santo, eles tiveram uma outra conduta. Aí ele dá o exemplo de Pedro, né? Ele dá o exemplo de Moisés, de Abraão e de Paulo, que são os 4 temperamentos. Então ele conta e dá exemplos da vida deles, como era antes desse mover, de realmente se comprometer em buscar fazer aquilo que era melhor. Um compromisso com o bem, tá? Porque hoje foi muito perdido isso dentro da sociedade. Não é o meu bem. Não, mas e o bem comum? Isso realmente promove o bem da dignidade da pessoa humana? Eu estou analisando por esse aspecto. É o bem. Ah, não, mas o bem nem sempre ele é tão claro para todos. Ele é complexo, assim como a verdade. É complexa. Nem sempre nós vamos conseguir resolver os casos que são apresentados para nós, no tempo nosso, da forma que a gente quer. E muitas das vezes nós temos a impressão equivocada das situações, né? Bom, pergunta que eu faço para todos os nossos convidados, né? Porque agora a gente entra na parte da relação do temperamento consigo mesmo. Como que você descobriu o seu temperamento? Olha, eu descobri o meu temperamento, foi a primeira vez quando eu ouvi falar dos 4 temperamentos, foi com a professora Heloísa Reis Marino. É uma psicóloga especializada na abordagem da logoterapia. Foi numa formação no ano de 2012, lá em Campinas, onde ela apresentou ali os temperamentos. E aí eu comecei a me compreender melhor quando aquela teoria me foi apresentada. Porque quando você compreende a sua natureza, você começa a se relacionar melhor consigo, né? E também com o outro. Por quê? Eu imaginava que as pessoas não faziam as coisas porque elas não queriam. Vocês não viram a cara de culpa dele. Poxa, eu sei, eu tô totalmente errado. Pô, não era. Todo mundo tinha má vontade. Exatamente, eu pensava isso. Então, assim, coisas que estão tão práticas para serem realizadas, né, que é difícil para eu me controlar e esperar a pessoa fazer. Então, normalmente eu vou lá e faço por ela. Só que quando eu faço isso, eu não estou liderando, eu não estou formando. Só que em algumas situações, como na política, por exemplo, a política se faz na hora. Perdeu o segundo, perdeu o time. O que você vai fazer amanhã já perdeu o time da política. Então, a coisa precisa ter realmente o tempo certo para a execução das coisas. Assim também é na nossa vida. Percebe que tem algumas situações que são marcos decisórios na nossa vida? Que são encruzilhadas na nossa vida, que nos levaram para um caminho, né, diferente. Eu até me lembro aqui, até comentei esses dias, eu tinha acho que 18 anos, eu fui fazer um teste numa empresa, na Chalmar Embalagens, lá em São Bernardo do Campo, na Via Anchieta que vai para... Eu fui lá fazer o teste, errei tudo no teste. Aí o cara chegou, cara, você errou tudo, cara. Você não quer voltar amanhã, fazer de novo? Acho que você tá nervoso.
Aí o cara me deu uma oportunidade. Eu voltei no outro dia, acertei tudo. Nossa. Contratado. Eu fui contratado naquela empresa para trabalhar na produção, de ajudante de produção, uma empresa que trabalhava em embalagens flexíveis. Então era um departamento gráfico industrial, de rotogravura, né, de impressão em estruturas de polietileno, polipropileno, todas as embalagens que a gente vê hoje. Essa daqui é a extrusora. Embalagens flexíveis que nós vemos de biscoito, de feijão, de macarrão, de salgadinho, todo esse tipo de embalagem. Por que eu estou falando isso? Porque parece que não foi nada na minha vida, mas eu entrei nessa... Eu estava terminando o colégio técnico de processamento de dados, gostava de computação gráfica, tinha um departamento, eu fui lá falar com o dono. Você entendeu? Uma empresa de 1.200 funcionários, que os caras ficam pedindo, pelo amor de Deus, para falar com o gerente, para falar com o departamento. Então, acima do ajudante tinha o líder, acima do líder tinha o chefe do departamento, acima do chefe do setor, que tinha o gerente, que tinha o diretor e tinha o dono da empresa. Eu fui lá falar com o dono. O seguinte, Corta caminho, velho. É lógico. Fui lá falar com o dono, eu falei o seguinte, gosto muito de computação gráfica, estou fazendo processamento de dados, vim aqui te pedir uma oportunidade que eu quero trabalhar nesse departamento aí. Quero fazer um estágio aí nesse departamento. Cara, beleza. Tá vendo que o melancólico admira um colérico, velho? Olha isso. Quando que um colérico ia ter essa coragem? Nossa, não. Pegou o telefone e ligou pro chefe do departamento. Falou, quer trabalhar lá. Pronto. Cara, todo mundo quer trabalhar lá. Arruma pra ele lá. É lógico, é o dono. Pronto, é outra coisa. Não, beleza. Aí eu trabalhava na produção. Eu trabalhava das 8 às 5. Quando era todo dia, 3 horas da tarde, eu ia pra lá. Das 3 às 5. Fiquei 6 meses assim aprendendo. Então lá era Photoshop, Illustrator, Art Pro, um software específico. E eu com muita vontade fui para São Paulo, fiz curso, desenvolvi. Primeira oportunidade de um senhor que tinha lá de 70 anos, que se aposentou e estava lá ainda e foi mandado embora, eu fui contratado nesse departamento para fazer isso daí. Caramba. Para trabalhar nessa área. Então, assim... por um outro lado, ao mesmo tempo que eu tive essa ascensão e consegui desenvolver, foi um marco, porque a partir dessa oportunidade, dessa profissão que eu desenvolvi lá, de operador de Macintosh, que chamava na época, que eram os computadores da Apple, que tinham softwares gráficos específicos, eu tive uma oportunidade para vir trabalhar aqui em Jundiaí, na Quileia, na Estampafari, que eram empresas que faziam a mesma coisa aqui em 2004, que eu recebi a proposta para vir trabalhar aqui em Jundiaí. Eu morava em Santo André. Então aquela decisão interferiu na minha vida. Eu vim para cá, eu ia e voltava para Santo André todo dia. Ia e voltava para Santo André todo dia. E aí eu vim para cá, conheci a minha esposa, me casei e hoje sou vereador em Jundiaí. Então são pontos assim que... Isso me deixa pra minha próxima pergunta. Cara, você dorme? Você dorme? Durmo bastante. O cronômetro. É que, assim, tem... eu não me abalo facilmente com as situações, mas tem posições que eu preciso de um determinado tempo. Isso depois eu entendi melhor, tá? Para me restabelecer diante das situações, para eu poder refletir, interiorizar, para eu ter força de reação. Então, agora eu sei lidar mais com isso. Antes não sabia tanto, porque como não me abalava, então ia atropelando tudo. Hoje eu já consigo entender que eu preciso de um tempo para dormir, que eu preciso de um tempo para refletir aquela ação, de conduzir de uma outra forma. Hoje eu compreendo melhor essa necessidade pessoal que eu tenho, então eu consigo desenvolver isso, tá? Mas são várias ações, né?
várias ações. E é bom porque agora com o desenvolvimento eu consigo entender o quanto que eu posso contribuir para outro liderar. Por exemplo, nós fundamos a Associação de Famílias Educadoras de Jundiaí região. Então tem vários amigos que estão nesse desafio. Então a gente consolidou uma diretoria. Eu não faço parte da diretoria. Eu sou um conselheiro, mas eu não sou o presidente da associação. Então, eu estou aqui para dar o suporte. Ó, tem que fazer isso. Vamos montar. Vem cá você, toca o barco. Se você não fizer, eu pego e faço. E aí? Não, mas aí a partir do momento que você colocou o outro presidente, é ele que decide, não sou mais eu. Mas você dá umas cutucadas, fala sério. Pra coisa poder usar. O próprio nome, conselheiro, ali já tá aí, tipo... O conselheiro é um nome bonito conselho. pra minha função nesse podcast, é o pitaqueiro. A mesma coisa, outra iniciativa. Estamos montando agora o Instituto Malagode. Tem essa função de trabalhar a promoção da família, a defesa da vida. Nós temos esse objetivo da escola católica. A gente está trabalhando para formar pais, educadores, pessoas que estejam capacitadas para atuar de uma forma diferente. Da mesma coisa. Eu estou como um conselheiro, né? Eu tive a iniciativa de montar, mas agora eu tenho que ter a capacidade de liderar, porque não dá para eu assumir tudo. Sim. Embora a vontade seja grande. Aí, né? embora a vontade seja grande. Só que agora já estou num nível melhor, né? Porque antes eu montava tudo e eu estava à frente de tudo, então não dava espaço para ninguém também se desenvolver. Sim. Porque eu queria que a coisa acontecesse do meu jeito. E aí a coisa não ia. Então agora é diferente, olha, precisa ser feito, você concorda? Concordo. Então vamos fazer. Se você me olha com essa cara, fala com certeza. Oxe. Véi. Você vai fazer? Claro que faço, senhor. Não precisa pedir 2 vezes, senhor. Claro que eu faço. Precisamos fazer. Então vamos fazer. Não, porque ainda não foi feito. Então, veja bem, eu vou fazer já. É por isso que eu falo que a cara do colérico é a cara incisiva. Véi. Você reconhece um colérico pelo rosto. Porque a sobrancelha já é mais arqueada, o olhar é mais duro, a distância entre o olho e a pálpebra é menor. Mano, isso dá um medo. O cara tá falando de boa, mas parece que vai te bater. Você imagina, você jovem aí que tá ouvindo, só imagina a cara do Vegeta do Dragon Ball. É só isso. É só isso. Olha pra cara do Vegeta. É um colérico. É simples. Você olha ali e você fala, colérico. E esse ponto que você falou e também quando eu conheci minha esposa também foi bem assim, porque como eu vim pra cá pra trabalhar aqui em Jundiaí, onde que tem aqui balada pra poder... Aí me falaram, tem um tequila, um tal de tequila, tá? E naquela noite tava rolando um show de pagode. Era um grupo chamado Jeito Moleque que tava cantando lá. E a minha cunhada, irmã da minha esposa, ela era atleta. Minha esposa também foi atleta de voleibol aqui em Jundiaí. E era atleta. E ela ganhou, a irmã dela ganhou convites. E a minha esposa odeia pagode. E a irmã dela obrigou ela. Não, você tem que ir, você nunca sai, que não sei o quê. Papapá. E ela foi nesse dia. E foi no dia que eu conheci. Poxa vida, gostei daquela moça. Então você acha que eu vou ficar só? Vamos pra cima. Você já foi com o objetivo. Então, assim, o que ela disse pra mim, o que ela gostou foi a minha atitude. Então, assim, muitas vezes também, né, hoje, o ponto que ela pode ter gostado, pode também ter espantado tantas outras, né? O bom é um bom filtro. Excelente filtro. Exatamente, porque aí você sabe que quem realmente quer, porque você já não está numa idade mais de querer apenas algum relacionamento superficial. Então você já tem uma outra conduta, né, em relação a isso. Então, a atitude é uma característica também positiva do colérico. Tá? A atitude em ter que realizar e realizar. Agora, essa atitude não pode passar por cima do outro. Então tem que ter esse cuidado. Porque muitas vezes, porque o outro não fazia, eu ia fazer por ele. Eu não passava por cima do outro, muitas vezes. Ou muitas vezes eu também não abri espaço para o outro fazer. Não, você vai demorar e ainda vai fazer merda. Deixa que eu faço.
Entendeu? Até eu sinto isso. Imagina o colérico. Nossa. Então deixa que eu mesmo faço. Então essa dificuldade ela é muito marcante no colérico de saber encontrar esse equilíbrio para construir as suas amizades. Mas quando também a pessoa consegue enxergar o coração de um colérico, ela fala, putz, eu tenho aqui um cara que eu Ponta posso firme. confiar, que é ponta firme, né? E aí quando você vai sendo moldado pelas virtudes, você vai melhorando. Porque aí você não fica mais... É difícil porque você tem a correção fraterna, mas você não vai ficar... Se eu tenho um problema com ele, eu vou falar pra ele. Vou resolver com ele. Eu não Vai vou... deixar claro que tem um problema. Exatamente. E vai deixar claro que tem um problema e vai deixar claro que isso tem que ser resolvido agora. Exatamente. E será resolvido. E será resolvido. E não me volte a falar mais disso. E uma vez resolvido, morreu. Morreu. É. Exatamente. Nossa, e isso é um aspecto que eu sempre falo pro Rodrigo quando a gente fala de temperamento colérico, é essa gratidão. O colérico, ele tem, por ser muito exterior, mostrar tudo de forma grande, é lindo, eu acho lindo de ver quando tem um colérico grato. Você faz alguma coisa que ajuda um colérico em alguma coisa, principalmente quando é inesperado. Então, eu vejo, a minha mãe também é colérica, então de repente eu vou lá, faço alguma coisa, tal, eu cheguei... Ela um dia falou lá, tudo simples, né? Ai, nunca comi aquela coxa creme que tanto falam lá no frango assado. Um dia tava voltando de São Paulo, passei lá, levei. Nossa, parecia que eu tinha dado pra ela, né, o diamante. Que ela falou, nossa, eu não esperava, tá? Ai, que legal, que delícia. Nem gostou tanto da coxa creme. Mas a atitude em si já falou. E ela fala disso com uma memória e com um sorriso que eu falo, nossa... Não E era só uma coxa creme. E era só uma coxa creme. E um negócio que, meu... E isso, eu vejo os coléricos realmente demonstrando isso. E é algo... Assim, a cara de mal às vezes espanta. Assumo que... Rodrigo quase já viu. Mas a hora que você vê realmente um colérico grato, um colérico que realmente ele mostra ali e deixa se mostrar o coração... É sensacional. E outro ponto também, só fazendo uma vírgula aqui também, é que a gente falou com o Rodolfo, né? Que da questão do homem, né? De conquistar a mulher e tal, é denominador comum. Independente do temperamento, o homem, quando ele tá interessado na mulher, ele tem que sair e agir. Né? Excelente que o colérico tem isso naturalmente. Mas pros outros tem que sofrer um pouquinho pra despertar aí. Ou o contrário, né? Porque de repente acontece da mulher ser colérica, então é ela que vai. Nossa. Mas eu acho, você me ela que confirma toma que, tipo, atitude. isso facilita a sua vida. Olha, Porque você fica sem opção. Quanto menos opção, melhor é. Você tem menos liberdade. Mas quem foi que disse que liberdade funciona, né? Vamos ver. Hoje em dia a gente tem o paradoxo da escolha. Num país comunista não tem escolha nenhuma. E aí, quem que tá melhor? Não, pera. Você tem escolha. Na Coreia do Sul você tem 5 cortes de cabelo lá que você pode fazer. Na Coreia do Norte, né? Na Coreia do Norte, perdão. Não, mas na Coreia do... Não, Coreia do Norte não. Bom, Nem piada dá Enfim. pra fazer, porque ali é maldade. enfim. Um ponto que você relatou aí do colérico, que na história da humanidade, se a gente for ver os líderes, principalmente os ditadores, né, são coléricos, né? Porque é aquilo que você disse, se não houver a virtude, vai reinar a tirania, o regime ditador, né? Então a gente precisa ter essa busca desse equilíbrio. Porém, como o colérico ele tem o ideal, ele acaba liderando naturalmente também. Então ele aponta o ideal e aqueles que pensam como ele e compreendem a necessidade da execução de determinada coisa, ele consegue também. Aí vai o processo de maturidade, vai fazendo com que esse respeito do espaço do outro contribua também para o relacionamento social, né? Mas normalmente o colérico também é antissocial, tá? Ele prefere estar com ele mesmo, nesse sentido. Nossa. Porque como ele é incompreendido, então eu me compreendo. Então eu prefiro ficar comigo. Eu me basto. Eu me basto, eu sou egoísta também.
Então é o egoísmo que de querer resolver o próprio problema, né? Então tem essa dificuldade também que eu queria partilhar com vocês. Essa é novidade pra mim, eu não sabia. Pra mim não é, porque assim, minha experiência com sanguíneos, com coléricos, eu sempre confundo os temperamentos, meu Deus do céu. Mas enfim, minha experiência com os coléricos, eu vi principalmente no meu trabalho, né? Eu trabalho numa secretaria, né? Como o pessoal já sabe, eu sou quase um Július, por mais que seja melancólico, eu tenho 3 empregos. É o Julius triplo. Pois é. E na secretaria onde eu trabalho, né, eu trabalhei com 2 coléricos, né? Uma colérica e um colérico. Graças a conhecer os temperamentos, eu soube lidar muito bem. Um deles é um cara que se chama Bruno também, tipo, é mó parça. Tipo, só que assim, tem tudo pra dar errado o relacionamento, por quê? Porque ele é colérico, de esquerda, esotérico. Meu Deus do céu. Bem de família evangélica. E gosta de umas coisas de, sei lá, essas coisas de lei da atração, caramba, 4 aí. Jesus Cristo. Quando a gente não toca nesse assunto, a gente é tudo de boa. É legal que é um relacionamento meio abusivo, tipo eu e o Bruno aqui, só que era mais violento. E tinha mais volta, não era tão assim. Eu só não sei cagar, é simples. Olha, Desculpa, quem não era de perto, quem não conhecia o relacionamento de perto, achava que a gente se odiava, mas a gente se zoava, se xingava, chamava de palhaço e tava tudo de boa, porque a gente sabia que era zoeiro. Mas enfim, o departamento em si que eu trabalhei era um departamento de compras, que era um departamento difícil pra caramba, que tinha um volume de trabalho gigantesco. E assim, era muito legal, porque ele fazia todas as coisas e eu ia acertando. Como assim ia acertando? Porque tem coisa que falta um detalhezinho aqui, uma outra coisa ali. Teve um tempo que esse cara ele se afastou do serviço, que ele foi para Portugal, né? Ficou um tempo lá. E eu fiquei sozinho no departamento. Então eu fiquei sozinho no departamento que era guiado por um colérico que fazia tudo. E eu chamava de curva de rio, porque tudo desembarcava ali. Tudo que era fazer. Tudo que era contrato, tudo que era tipo, tudo ali. Foi aí que eu descobri que, poxa, eu não sirvo para ser colérico. Poxa vida. Porque foi difícil. Mas ok, é muito legal trabalhar com um colérico, e esse colérico em específico ele tem esse mesmo mal que o Douglas acabou de falar. Ele sofreu muito na época da adolescência e da faculdade, sofreu com compulsão alimentar, com problema de autoestima e tal, e ele realmente se isolava bastante. Tipo, realmente, eu me basto, ninguém me compreende e tal. E com o tempo ele foi melhorando. É temperado? Não, mas ele já, né? Por mais que tenha todo esse lado B que eu acabei de falar, Sim. é que ele tá bem encaminhado. É um cara que eu curto pra caramba. Normalmente eu sempre via os coléricos na mesma coisa, essa característica da expansividade, sempre sendo o centro junto com o sanguíneo. Então era meio que eu via a duplinha, sempre tem um sanguíneo e um colérico ali trabalhando junto, que eles coordenavam a rodinha de conversa. Não, cara. Então, pelo... O líder da roda sempre foi o sanguíneo. Sempre foi o sanguíneo porque ele que envolve as pessoas. Ou até mesmo o fleumático mais ativo. Mas é da minha experiência, pelo menos é o que eu via, né? O colérico então, vai afastar as pessoas. Sim, ele faz um filtro bem preciso. Essa pessoa eu gosto, essa pessoa eu não gosto. Quem aguenta vir comigo vem, quem não aguenta fica longe. Tipo, e causa essa divisão mesmo, né? Sim. Puxando agora pela memória, acabei de lembrar, os coléricos na minha época de escola. Realmente, eles eram odiados por alguns, mas eu gostava de todos eles. E não sei por que razão eles gostavam de mim, né? Um colega de banda que eu tive também, que ele tratava com todo mundo, colérico. Pra você ter ideia, é um japonês de cabelo comprido que tocava praticamente todos os instrumentos. É o do vídeo lá que eu vi com o exatamente. Colérico total. Também de esquerda, no ateu e bababá, mas não sei. Só não brigava comigo. Todo mundo tretava. É justamente por isso que eu achei que os coléricos eram sociáveis. Porque eles socializavam comigo. E aí que tá, eu que era o isoladão. Então, o colérico ama quem não enche o saco, fala sério. Os coléricos também, eu analiso por mim, é que tem essa questão de problema com autoestima, assim, eu me amo, cara. Entendeu? Do sentido assim, cara, nada vai me falar que eu sou um bosta e eu vou ficar ali chorando porque me falaram que eu sou um bosta, cara. Você entendeu? Nesse sentido. Qual é o temperamento dos seus pais? Cara, minha mãe melancólica,
e o meu pai colérico. Então, esse meu amigo ele também tem um pai colérico, só que um pai colérico totalmente destemperado, e eles são de família tradicionalmente evangélica. Então já tem um pouco do autoritarismo, característico de uma família... Não autoritarismo, não é essa palavra que eu queria usar, mas por falta de palavra melhor é que eu vou usar. Porque, tipo, ele é o chefe, ele gosta das coisas do jeito dele, ele gosta de seguir as coisas. Isso fez com que o menino, né, com esse meu amigo, ele se reprimisse. Então acabou tendo esse problema que ele era muito igual ao pai, rolava essa identificação, tipo, meu Deus, eu não quero igual ser meu pai, e já começou que ele é meio de esquerda, tem esses problemas revoltos, e aí que criou esse problema, né, e velho, realmente, pressão, não sei quem aguenta mais pressão do que um colérico, só que, pra ter pressão, até chegar ao ponto de ficar em depressão, véio, imagina o tamanho da porrada. Aí você já tá relatando algo bem difícil, né? Eu já fui ao contrário, porque os meus pais eram separados, então eu fui criado pelos meus avós. E minha mãe morreu quando eu tinha 13 anos, então dos 13 aos 18 eu vivi com a minha avó. E aí depois meu avô morreu, foi só com a avó. Então é diferente. Então nesse processo é como se eu tivesse que ter criado uma casca dura para poder enfrentar o mundo. Também, além do impulsionamento do colérico, então, cara, tem uma casca aqui, cara, que você pode vir bater aqui, para penetrar aqui vai ser difícil. Sim. Então pode ser a circunstância, porque cada pessoa é única e irrepetível. Não dá para falar que porque o cara é colérico ele é igual ao outro. Então cada pessoa tem a sua unicidade, então é impossível a gente levar em consideração, mas isso que você está relatando é muito importante, né? A experiência, a vivência de vida realmente relata. Talvez não, com toda certeza eu tenha criado essa força, que eu até às vezes brinco que eu tenho a virtude infusa da fortaleza. Para enfrentar as buchas, né? Porque só pela graça mesmo, só pela graça de Deus, só poder. Então, a circunstância da vida também fez com que criasse essa barreira. E assim, cara, se eu for esperar as pessoas gostarem de mim, eu tô lascado. Eu preciso gostar daquilo que eu sou. Eu tenho coisa boa, tenho coisa ruim, mas eu tenho mais coisas boas em mim, né? Então, nesse sentido, eu não quero. Então o colérico ele não fica esperando, não sei se o colérico, mas tu fala de mim, não fica esperando que o outro me aprove. Eu já me aprovei. Entendeu? Se o outro vai me aprovar ou não, o problema é dele. Eu já sei aquilo que é a intenção daquilo que eu tô fazendo. Entendeu? Nesse sentido, muitas vezes eu penso por essa ótica. Mas agora, numa vida pública, respeitando o limite do outro, e saber que você, politicamente falando, precisa entender como que as suas ações estão refletindo para as pessoas, porque eu tenho uma responsabilidade coletiva, fez com que eu tivesse uma outra postura diante dessas situações. Exato. Mas aquilo que a vida fez com que eu precisasse desenvolver para não me inferiorizar, ou me sentisse um incapaz, um coitado, ou tipo, tem tudo para dar errado. Nasceu num lugar onde que, como a música do Racionais, não tinha nada de bom. Né? Não tinha nada de bom ali. Então, são influências que a própria história de vida de cada um também vai moldando, né? Como eu disse, cada um temos essas encruzilhadas nas nossas vidas. Né? Tô aqui por causa daquele cara. Encontrei no LinkedIn e eu agradeci ele. Olha só. Falei, cara, Tá vendo? aquele cara que falou pra mim, cara, o que aconteceu? Você errou tudo, velho. Volta amanhã e faz de novo. Você sabe que é pra um colérico passar a noite inteira estudando e voltar no outro dia acertar tudo? É só você ser um colérico pra fazer isso. Pois é, e com qualidade, né? Com qualidade. E volta amanhã. Então, assim, foi toda a diferença na minha vida. Ter aquela oportunidade de ter perdido, o cara ter tido a sensibilidade. Poxa, mas que é esse cara?
Caramba. Tipo, meu, volta amanhã que você errou tudo. Não é possível que você seja tão burro assim. Não falou isso, Caraca, naquele mas- sentido. Entendido. Mas ele Aquela entendeu, oportunidade que ele me deu fez eu estar aqui hoje. Sim. Tá, a galera do Incrível. Namastê aí, a galera desses hashtag gratidão, isso é gratidão de verdade. Você lembra com detalhes, com a riqueza que já elucidou a situação, foi achar o cara e agradeceu. Porque aquela pequena ação, um pequeno gesto mudou o rumo da tua história. Sensacional. Eu falo, tá aqui, comprou experiência empírica. Isso me dá. Que da hora. E aí eu preciso agir com misericórdia com os outros também. Exato. Porque às vezes o cara errou tudo. Sim. E eu vou dar uma outra chance pra ele. Né? É difícil pra mim. Depende, tem certas coisas que não se pode errar. Claro. Na prova, pode Sim, errar e fazer de é. novo. Mas determinadas situações que realmente, apesar da nossa pequenez, né? Dos nossos pecados, das nossas falhas, nós somos chamados a perdoar e a amar e sobrepor essas dificuldades. É isso que eu me esforço a cada dia E pra repetir poder- isso 48 vezes por hora pra por você hora, não esquecer. pra eu não esquecer. Porque se você... É rapidinho pra esquecer. É rapidinho pra ligar o trator e passar por cima. Rum, e passar por cima. Ok, isso nos traz agora, então, nos dá a deixa para a parte tão esperada. Dicas para as pessoas lidarem com o colérico. Como sobreviver à relação com o colérico. Eu acho que Claro, paciência, óbvio. é muito importante no convívio com o colérico, principalmente nas relações de trabalho, que também na família, de participar o colérico nas decisões. Não tome decisão por um colérico. Porque senão ele não vai aderir à sua decisão. Então você tem que construir isso com o colérico. Olha, eu estava pensando em fazer isso, qual que é a sua opinião? Olha, mas se fizer isso vai ter tal consequência, não seria melhor nós virmos por aqui? Poxa, é verdade, eu não tinha visto por esse lado. Então vamos por aqui. Deixa ele pensar que é ele que está conduzindo. Entendeu? Pronto. Isso é Deixa importante ele na pensar. educação de uma criança, né? Exatamente, é bem simples. Nossa. Então essa construção ela é importante. Não tome a decisão por ele, porque ele quer participar das decisões. Então eu acho que isso é importante. Também você confrontar um colérico também é uma situação difícil, né? Esse confronto. Normalmente o colérico ele reconhece o erro, ele reconhece rápido o erro, né? Mas nem sempre ele vai ter um grau de humildade suficiente naquele momento para reconhecer diante de você. Mas ele vai voltar para falar para você: poxa, você tinha razão, você tinha razão naquilo que você falou. Mas aí, se você subir o tom, ele vai subir. E se você subir mais, ele vai subir mais. Então, todo mundo perde. Então, nem sempre o colérico estará num estado de espírito virtuoso a tal ponto de silenciar frente a gritos, frente a imposições. Então, eu acho que essa dica ela é importante, né? Dessa construção, de não confronto. Não quer dizer que nós tenhamos que nos omitir diante dos erros dos coléricos, mas a gente tem que ter a sabedoria para poder orientá-lo. E como faz isso? Cara, aí só o Espírito Santo. Só o Espírito Santo para saber a melhor ocasião e a forma. Então, eu acho que nem sempre o colérico também, quando ele está cheio de si, cheio de razão, ele vai querer um diálogo frente a isso, né? Mas eu acho que a melhor construção é levar ele a refletir num diálogo, no sentido, não venha confrontar aquele ponto, mas sim levar a reflexão para outro ponto. Sabe quando o profeta Natan foi falar para Davi que ele tinha pecado com Batseba? Ele chegou e falou: viu, mas tinha sim um servo que tinha
ovelha, e o outro tinha várias, e ele foi, pegou. O que vai acontecer? O que você acha que tem que fazer? Não, corta o pescoço. Não, Então, esse, vai cometer suicídio? E aí? Vai cometer esse cara, suicídio? e aí, é você? Vai fazer isso com você mesmo? Eu acho que dentro de uma sabedoria, você levar a refletir os impactos das suas ações, né? Os impactos das ações do colérico frente àquilo, mas não chegando, confrontando ele, mas sabendo, né, conduzir. Na prática é mais difícil, né? Principalmente no casamento, no dia a dia, né? Porque não tem tempo para isso, para discutir a relação. Pau, pancada, e vai se lapidando e vai encaixando na coisa. E eu acho que são as dicas primordiais, né? Esse contorno, mas vai depender também de uma busca da vivência das virtudes, né? Para conseguir desenvolver isso tudo. Sim, ó, o Alex, já que você falou de virtudes, né? O Alex Avar, ele fala, né, no livrinho do Temperamento ao Caráter, ele fala que a virtude principal que um colérico precisa cultivar é a virtude da humildade, né? E assim, eu queria saber, como que você lida com essa questão da humildade? Porque existem muitas misconceptions, como é que fala isso em português? Falsos conceitos. Falsos conceitos, conceitos errados assim, que entende que a humildade é você ser um cachorrinho que baixa a cabeça para tudo, né? Então, nessa questão de humildade, tem que baixar a cabeça, ou quando o burro fala, o outro baixa a orelha, né? Como que um colérico refreia o seu instinto natural de devolver alguma coisa na lata para, não, pera, não é bem assim, vamos ser mais humildes, vamos reconhecer que essa pessoa só está fazendo uma coisa diferente, né? Por que eu estou perguntando isso aqui? Só para dar um contexto. Porque eu reparei que eu também tinha isso, né? Eu estava treinando um amigo, um colega, para fazer um serviço e tinha que se falar no telefone. E eu tinha um roteirinho que eu sempre seguia. Quando o cara não seguia o roteiro, eu falei, não, você está fazendo tudo errado. Então você tá, opa, calma que não é bem assim. O cara tem o seu jeito de fazer. Você mencionou isso. Mas assim, esse é do ponto de vista melancólico. De um ponto de vista colérico, como que você vivencia essa humildade na prática? De você reconhecer que você não é... Você se ama, mas você não é tão bom assim. Né? Como que você lida nesse conflito interior? Não sei se fez sentido, porque agora para mim ficou meio bagunçado. Não, fez sentido sim. Então, como tem essa relação da humildade, e a humildade é a verdade, né? Como diria Santa Teresa. Então eu procuro identificar qual a verdade ao meu respeito. Não, Deus me deu dons específicos para eu desenvolver determinadas tarefas. Tá? Então não porque eu sou bonzão, porque Deus é bom. E Ele deu para que eu pudesse executar. Então, hoje, com a maturidade que eu tenho, eu sei que Ele me deu dons que não deu para você, que não deu para você, mas deu dons para vocês que eu não tenho. Então eu preciso saber reconhecer naquilo que eu sou bom para executar e executar com maestria, com a contribuição de vocês, porque eu não vou conseguir fazer sozinho. Então eu não me basto. O que eu estou dizendo é que eu não vou abrir a guarda para me ferirem, porque eu sei aquilo que eu sou, nesse sentido, né? Que eu me amo, que eu sei aquilo que eu sou, né? Eu sei aquilo que eu sou. Mas não, eu sei também que tem a miséria dentro de mim, que tem os pecados, que tem as limitações, né? Mas eu não vou ficar olhando para isso ao ponto de transtorno de obsessivo compulsivo, ansiedade, depressão e tudo. Que Deus possa me livrar, que eu nunca padeça desse mal, né? Que muitas pessoas estão sofrendo, principalmente agora nesse momento. Então, a atitude de humildade é que eu preciso reconhecer verdadeiramente aquilo que é próprio para eu executar, aquilo que é meu dom e aquilo que Deus quer que eu realize com o outro, porque eu não sei. E eu preciso do outro. Eu não consigo desenvolver associação de famílias educadoras sozinho. Não, tem que ter um grupo de famílias, tem um grupo de 40 adultos, 60 crianças, tem pessoas que cuidam do evento, tem pessoas que cuidam da formação dos pais, tem pessoas que desenvolvem material pedagógico, tem pessoas da área jurídica que eu não sei, tem pessoas que cuidam de outras áreas que eu não sei. Então, a humildade passa por isso. Eu não preciso saber de tudo. Eu só preciso saber quem sabe. Então, eu preciso saber liderar a pessoa para executar
pensando sobre essa ótica da execução, né? Para executar aquilo que eu não sou capaz de executar. E ainda que eu saiba executar, eu preciso desenvolver nela essa capacidade de executar. Então, a condição da humildade foi um processo difícil para mim. Porque antes de entender o meu temperamento, então eu me recolhia e não assumia o meu papel de líder. Eu me recolhia e deixava as coisas acontecerem ao meu redor. O que naturalmente eu ocupava o espaço e tudo mais, mas eu acabava me omitindo diante de certas situações. E esta omissão não era a humildade. Entendeu? Então, como agora, com um processo já de maturidade da própria vida, né, que eu tenho 43 anos, então eu já consigo lidar melhor com isso. Não quer dizer que vou acertar sempre, mas já remete a esse conceito de, olha, Deus me deu uma missão e Ele me capacitou para desenvolver algo. Então, isso é verdade, mas não é porque eu sou bonzão, porque Deus é bom. E Ele que me colocou nessa condição. Então, eu preciso remeter até esse determinado ponto. Porque Ele que vai realizar, não sou eu que realizo. Queria tirar das mãos de Deus para achar que eu vou realizar e não vou realizar nada. Ele chamou, orientou, pôs aqui. Então, eu acho que esse aspecto de olhar para si, identificar suas misérias, mas identificar também suas qualidades, né, aquilo que Deus já realizou através de você, o que Ele realizará, maravilhas, através de vocês que estão aí nos ouvindo, tenho certeza absoluta, independente do temperamento, né, porque o temperamento é o nosso desequilíbrio. Jesus Cristo, Ele era o perfeito no seu temperamento. Mas então quer dizer que Jesus Cristo tinha um temperamento específico? Não, Jesus ele era pleno, ele tinha os 4 temperamentos. Né? Então, ele planejava como um fleumático, ele acolhia, amava como um sanguíneo, né? Ele exortava como um colérico, né? Mas ele sabia também ali fazer com que todos tivessem o seu espaço. Então ele era totalmente equilibrado nas suas ações. Então nós somos chamados também a buscar esse equilíbrio para essa vivência e sabendo que nós sozinhos nós não vamos conseguir. Precisamos do auxílio de Deus para que a gente encontre aí essa missão que Ele tem para nós. Porque Deus nos fez perfeitos para aquilo que Ele quer. Você que está nos ouvindo, saiba disso. Deus te fez perfeito. Não te falta nada. Para aquilo que Ele quer. O difícil é nós termos o discernimento daquilo que Deus quer para a minha vida. Porque se nós entrarmos na vontade de Deus, nós somos felizes. Embora tribulação, sofrimento, dificuldade, provações, como os apóstolos que estavam presos, encarcerados, que cantavam hinos e louvores, porque estavam diante da vontade de Deus. Então nós temos que buscar a vontade de Deus nas nossas vidas, porque aí nós poderemos viver esta humildade, viver essa verdade ao nosso respeito. Isso que você falou é bem legal e está bem constante uma coisa que eu li hoje, que eu leio várias e várias vezes o mesmo livrinho do Abandono à Divina Providência, do Jean-Pierre de Caussade. E ele fala exatamente isso, de que adianta todos esses dons, tudo que você tem, se você não tem amor à vontade de Deus, né? Se você não tem esse abandono à vontade de Deus, então tudo isso não adianta nada, né? Você se revolta, que é o pecado de Lúcifer, no fim das contas, né? Tipo, as luzes de quem ama a vontade de Deus, por menor que seja, reluz muito mais do que as próprias luzes dos dons dados ao serafim Lúcifer, né? Porque, uau, brilhoso, brilhoso. Apareceu o plano da encarnação. Não quero essa treta aí. Eu vou fazer as coisas do meu jeito, aí ferra com tudo. Óbvio, né? Mais uma pergunta. Como que você... Sim, posso ter uma visão errada de um colérico, assim, né? Mas como que você faz para você parar? Né? Como assim parar? Você parar para esse momento de reflexão. Né? Porque pelo que a gente vê, o que a gente vê, não preconceito, né? De conceitos já estereótipos, vamos dizer assim. O colérico ele não para, ele só para quando está dormindo e eu acho que o colérico dorme só 4 horas por noite. E olha lá. Né?
Como é esse seu parar para fazer um exame de consciência, parar para rezar? Você tem dificuldade em parar? Ou você já... Até isso para você é cronometrado? Não, eu realmente tenho dificuldade para parar. E normalmente aquilo que para as minhas ações é quando eu bato com a cabeça na parede. Aí eu bati com a cabeça na parede, aí eu vou parar um pouco. Mas o que me ajuda? O que me ajuda é o planejamento. Então eu sei que todo dia 19 eu vou me confessar. Eu sei que quando, no intermédio disso, eu vou precisar ter uma reflexão mais profunda sobre as minhas intenções. Então, tendo um planejamento daquilo que, para que esse exame de fato de consciência, ele me ajude a melhorar, me ajude a eu refletir a respeito das minhas verdadeiras intenções diante de todas as situações, né? Acho que isso também ajuda. O colérico também, o determinismo, né? Então ele acaba sendo determinista. Então, por isso você deu o exemplo do script. Então tem que seguir o script ali, tá? Que eu montei. Agora não, eu já tenho uma visão que, olha, eu tenho uma sugestão de um script que eu tive resultado. Eu liguei para 10, consegui 9. Eu falei isso. Fala do jeito que você quiser. Se você quiser usar o meu script, está aqui. Eu não sei se vai funcionar para você. Percebe a maneira de conduzir? Mais ou menos por esse caminho e tal, e entregar desse tipo. Então, mas nessa pergunta sua, realmente quando a gente bate com a cabeça na parede, porque só você não pode cair naquele ativismo, né, de Marta. Maria escolheu a melhor parte, aquela que não lhe será tirada. E ao mesmo tempo nós temos que também, não dá para ficar como Maria pro resto da vida, meu amigo. A onda tá ali. Nós temos que nós faremos uma tenda aqui, lá no Monte Sinai, vamos ficar contemplando, não, a vida segue. Nós precisamos seguir com toda a nossa vida. Então precisa encontrar um equilíbrio diante disso tudo, né? Mas tudo passa pelo sentido daquilo que nós estamos buscando. Então, quando se tem uma meta que não leva em consideração apenas a realidade temporal, mas que leva em consideração que a alma ela é eterna e que eu estou aqui nesse mundo e que essa realidade será passageira, por mais que eu tenha recursos financeiros, que eu tenha formas de satisfação pessoal, de prazeres, de realizações, de poder. Se eu tenho em mente apenas isso, eu acabo me fechando dentro de uma caixa ilusória. Aqueles que se fecham dentro dessa caixa, a tendência é que quando eles enxergam a realidade ou se deparam com um problema que ele não consegue lidar, que o dinheiro não compra, que o poder não manda, normalmente essa decepção é muito forte, né? Provoca. Então, a gente tem uma visão ampla, até mesmo a respeito do próprio sofrimento, né? Porque não interessa se a pessoa tem o dinheiro, se ela tem o poder, ela tem as cruzes dela. Todos nós temos as nossas cruzes, né? Mas saber canalizar esse sofrimento para santificação e purificação, para que eu possa me santificar, me configurar à vontade de Deus, né? Esse sentido maior nos remete a essa meta maior. Então, é muito boa essa reflexão para eu não cair num ativismo, mas para que eu entenda também que eu não fui chamado para a vida contemplativa. Eu não fui chamado para um mosteiro. Não, eu sou casado, tenho 3 filhos. Se eu não colocar comida lá, meus filhos vão morrer de fome. Pois é. São pequenos, eu tenho que agir. Não, a sociedade está caindo, a família está sendo desconstruída, atacada. Não, se eu não organizar as pessoas para que a gente possa se mobilizar para lutar contra essas leis iníquas, lutar contra essa realidade que está acontecendo, não vai acontecer nada. Sim. Então, isso nos remete a uma realidade que nós temos que
não esquecer desta última meta, o sentido da nossa vida, tá? Nós não podemos perder isso de mente, mas tendo a responsabilidade e sabendo que eu preciso, as pequenas ações que você foi chamada, né, de promoção do bem, ela contribui para esse plano de salvação. Plano que muitas vezes a gente vai passar uma grande parte da nossa vida alienado aos propósitos. Tem vezes que a gente tem o déjà vu, né? Parece que puxa a vida, meu Deus do céu. Parece que eu já sonhei que eu estava aqui conversando com vocês. Né? Tudo tem um propósito de Deus dentro do nosso livre-arbítrio, da nossa escolha. As nossas decisões têm consequências. E a não decisão tem consequência também. Porque eu não decidi, teve a consequência também. Então, são os planos de Deus que nos remete a tudo isso. Mas nos traz a essa responsabilidade, nessa corresponsabilidade. Né? A responsabilidade que eu tenho, a salvação é individual. Né? Salvação é individual. Mas eu tenho a responsabilidade, uma palavra que eu poderia ter proferido, um gesto que eu poderia ter realizado, né? Um posicionamento que eu poderia ter feito e não fiz, pode ter contribuído ou não para o plano de salvação do outro. Então é uma reflexão bem filosófica, teológica, que normalmente o colérico não entra nesses papos. Que eu quero agir. Eu quero agir. Então, você tava falando, eu falei, não, tá dando uma melancolizada aí. Tá melancolizando. Não, então, eu tô aqui, eu viajei, tá? Eu comecei a olhar e a ouvir isso e pensar. Eu tenho um olhar viciado de um melancólico, né? Então, eu já olho as coisas na profundidade. E essa análise como Marta e Maria ali, de ficar ouvindo e tal. Porque a vida interior, para mim, ela é extremamente necessária. Se eu não tenho esse momento, se eu não paro e penso e olho, e foco, medito, tenho aquele momento ali, parece que meu dia travou. E aí eu entro em parafuso. Se eu tô só agindo. Foi o que eu falei pro Rodrigo, agindo, subindo no elevador. Hoje eu não parei. Então eu tô agitado. Eu tô agitado. E aí que tá. Eu preciso colocar tudo isso em ordem. Senão eu vou pirar. Senão a hora que eu for deitar, eu não vou conseguir. O corpo tá exausto, mas a cabeça tá lá trabalhando ainda. E aí eu me deparo com essa situação. Que o colérico, ele se realiza e ele faz as coisas na ação. Naquilo que ele vai agindo e tal. E eu penso, nossa, velho, como que, olhando para tudo isso, ele se realiza ali e ele faz essas coisas. E justamente, uma palavra que tenha sido dita ou não dita, uma ação, algo que tenha sido feito, e tudo isso é tão exterior e é visível e palpável. E aí eu imagino, nossa, e a vida interior de um colérico? Eu sei que essas coisas são importantíssimas e se realiza, mas e a hora de, poxa, sentar, estudar, a hora de meditar ali? Eu fico imaginando, eu já vi isso, a minha mãe rezando uma vez, desculpa, mas ela querendo dar ordem em Deus, falando, faz isso, Deus, faz isso, que eu preciso disso. E aí eu fico pensando, nossa, como que é essa vida interior ali? Eu sei que a gente já passou por essa de perguntar do consigo mesmo, mas... como que é esse... Porque o melancólico, ele é lá um solo fecundo, que ele precisa dos fatores ali para ir desenvolvendo. E pro colérico, isso me deu um parafuso agora. Então, é que eu particularmente sou um colérico diferente, um colérico que gosta de estudar, né? Um colérico que gosta de buscar. Mas eu gosto muito de sintetizar as coisas e resumir. Trazer para um contexto que eu consiga falar daquilo que eu estudei, daquilo que eu li. É interessante isso. Até o opúsculo sobre o modo de aprender e meditar nos orienta, né? Essa capacidade retórica da gente conseguir passar aquilo que a gente aprendeu. Isso que você está falando é um problema realmente para o colérico, né? Um problema muito sério. Como que eu trato esse problema? Santa Missa. Então eu busco ir na missa todos os dias. Então isso faz com que
embora eu esteja agitado diante das situações, naquele momento eu tenho a oportunidade de refletir sobre a palavra e trazer ela para o contexto da minha vida. Então é um momento importante. Um outro momento importante é o Santo Terço em família. Então isso também me ajuda a parar um pouco. Mas tem situações que o próprio estar agitado do dia a dia, né, a gente não consegue estar por inteiro diante desses momentos de reflexão, de oração, né, até mesmo em muitas ocasiões que eu não consigo ler. Porque, cara, você tá lendo, blá, 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 mas você não tá conseguindo se concentrar naquilo. Sim. Então, a leitura também ela é um processo difícil quando você está totalmente mergulhado em problemas, em situações que você precisa resolver. Então, realmente é uma dificuldade que eu tenho. Eu assumo que eu olho para isso e eu vejo assim como dois, se for olhar nos 4 temperamentos ali, o oposto do colérico é o fleumático. Mas eu vejo esse oposto dessa ação e não ação, dessa vida interior e da vida exterior, aí do melancólico e do colérico. E eu falo, caramba! Nossa, e aí, lógico, né? Não é à toa que eu tô aqui, que tem uma cruz ali, bem na minha frente, que eu olho para Cristo e penso, imagina ele perfeito, ele tendo toda essa vida exterior, né, se realizando nas ações, e tem uma vida interior tão fecunda ali que ele tem diálogo direto com o Pai. Meu Deus, aí agora eu já... Vocês foram na filosofia, eu fui aqui pra contemplação, já... tô... Enfim, segue aí que eu... É um nível nível de vivência da virtude elevado, né, que você está trazendo aqui. Sim. É um processo realmente de santificação. Nós poderíamos até analisar as moradas de Santa Teresa, até mesmo os graus de oração do Antônio Royo Marim, da perfeição da vida cristã, né, que nos leva a buscar sempre progredir diante das situações, né? Então, nem todos são chamados para a vida contemplativa, mas todos são chamados à santidade. E eu não consigo buscar ou viver uma santidade se eu não tiver uma comunhão com Deus, uma vida espiritual. Então isso é fundamental, né? E não existe momento maior de comunhão com Deus do que a Santa Missa. Exatamente. Então, o que eu faço diante da minha pequenez, da minha incapacidade de ficar contemplando, meditando? Eu mergulho no mistério. Isso. Mergulho no mistério que me remete à minha pequenez diante da sabedoria de Deus, e cada vez eu vou me transformando. Eu lembrei agora quando a senhora Galadriel falou pro mago Gandalf, né? Por que o pequeno? E ele disse assim, não sei se vocês curtem Senhor dos Anéis. Não sei se já assistiu até o Hobbit. Aliás, tem que entregar. Gente. Né? E o Gandalf disse assim, o Saruman, que era o branco, o mago branco, ele disse, Saruman me disse que somente um grande poder poderia conter o mal, a maldade. Mas eu descobri nesse pequeno, que era o Bilbo, não foi no Senhor dos Anéis, foi no Hobbit. Foi no Hobbit, que as pequenas coisas simples do dia a dia faz com que o mal nos aproxime. Pequena vida. Abandona a divina providência. Abandona a divina providência. Incrível, incrível. Sim, exatamente. Por isso que eu gosto muito do Tolkien. Você tá falando com o especialista. Então, pelo amor de Deus. Não, a gente tá postergando o podcast sobre Tolkien. Vai demorar tanto que a gente... Porque no modo melancólico do Bruno, ele quer fazer perfeito. Vai ser uns 18 podcasts. Porque se fosse eu já tinha falado. A gente já colocou na pauta do Hobbit.
E eu já E é um tô trabalho sofrendo. Eu já tô sofrendo. Mas... É muito legal. Sim. Eu curto muito. Os meus filhos já leram todos o Hobbit, Senhor dos Anéis, a gente do PlayStation, a gente tem o Hobbit, que tem tudo certinho, todas as fases, o filme, o livro, o curso. Eu imagino pro imaginário, para essa construção do imaginário de uma criança, ela, lógico, quando saiu o Hobbit, ele foi um sucesso imenso ali, né? E todos foram cultivando isso. E aí teve aquelas animações ruins, pobrezinhas, todos os anões se diferenciavam porque tinha capa diferente. E aí você vê, por mais que os filmes não sejam tão bons, você tem a dar uma esticada ali, tem a... Uma forçada. tem... Você sabe que é a Tauriel, né? A Tauriel. E o nome da Tauriel, se você for olhar lá em Quênia, significa... Em Quênia e Sindarin, né? São as duas línguas. Ele significa personagem que não existe. Porque não existe essa mulher lá. Essa apaixonite de elfa aí pra vender filme. Eu já fico louco. E aí agora e a série da Amazon? Tá demorando pra sair, né? Aragorn. Sim, mas vai ser Segunda Era ali. Vai ser... Segunda Era? Eu acho que vai ser da Segunda Era. Ah, que legal. Sim. Pena que eu não vou ter tempo de assistir. Ai, meu Deus do céu. Mas quando você olha... pra criança... Melancólico sem vida interior, sem tempo pra parar. Não tô podendo. A criança lendo o Hobbit e depois podendo assistir. Colocar... da imaginação em ação. Apesar que o terceiro filme ele não está no livro, né? Que é a Batalha dos Cinco Exércitos. Sim, Não tá no livro. Não. Mas você vê o meu pequenininho de 3 anos contando a história do Hobbit. Nossa. É incrível. Ele começa numa toca no chão vive um Hobbit. Não uma toca fria, úmida, desajeitada, cheia de minhoca, mas uma toca de um Hobbit significa conforto. Exato. Muita comida. Bom, já tá rolando a música do Condado aqui, tá? Eu já coloquei. Peraí, segura que a baba tá escorrendo já. Eu vi isso, infelizmente ainda não sou pai, mas com a graça de Deus um dia eu vou poder ter essa experiência. Mas teve um filho de um amigo meu que ele, conversando com o filho dele, eu fui contando sobre o Hobbit, né? E ele tava nesse processo pra tirar de filmes e educar o imaginário dele. 11 anos, a criança. Eu dei de Natal pra ele o Hobbit. Aí eu fui falar com ele só depois no Carnaval. Ele já leu 18 vezes e assistiu os 3 filmes. A cara dele contando e agradecendo por um livro. O livro ficou todo desgastado já de tanto que ele devorou aquilo. E eu falei, meu Deus do céu, tem sede de coisa boa. E aí, essa é a importância da boa cultura. De algo que realmente ali enriquece o imaginário. A gente bate nessa tecla do imaginário também, de educar. Para a criança isso é essencial. Boa informação, boa cultura. E a gente tem lá eles têm, né? Mas não iniciaram a leitura ainda, porque o Davi tá lendo Os Três Mosqueteiros e o Samuel tá lendo Carlos Magno. Mas tem lá esperando Silmarillion, Contos Inacabados, Mestre Gil de Han, e minha esposa tá lendo Roverandor, que é a história de um cachorrinho do Tolkien também, pro Miguel de 4 anos. Nossa. Muito legal. É um livrinho assim, pequenininho, mas muito legal. Então a gente gosta muito. Tanto é que ocorre um debate, né? Porque existem pessoas que querem educar os filhos usando mais o conteúdo exclusivo da vida dos santos, que eu acho legal, interessante. Mas a gente gosta muito das fábulas. Sim. Então a gente acha que também é algo que contribui bastante para o desenvolvimento do imaginário. A gente gosta também do Clive Staple Lewis, do Crônicas de Nárnia. Inclusive nas férias agora a gente fez um curso. Ainda está rolando ainda o curso, não concluiu ainda. A gente está fazendo um curso da formação gramatical em Crônicas de Nárnia. Olha! Foi um curso professor. Gramática é minha área. Eu amo gramática. Então você gosta de latim também? Gosto. Não sei falar ainda, mas olha. Bom, literatura é minha, principalmente essa de Esse daí, ainda mais o nome que vocês deram pro blog,
Convergere, né? Convergere. Tá na segunda conjugação. O verbo na segunda. Primeira conjugação. Primeira? Primeira. Ere. Primeira é ere? É. Are. Are é a segunda. Eu não lembro da segunda. Ere, sei que é a terceira ere com bráquia. A primeira pessoa é com convertio, eu esqueci como é que tá, mas ele separa na verdade pela primeira conjugação, mas da conjugação do ego, né? Tipo, o fim ere não é exatamente o que é guiado, porque é o que porque muda. estaria no presente do indicativo, o ere. Isso, mas daí convergere, convergio, algo, não lembro agora como que é. Como seria a conjugação? Mas como exemplo, por exemplo, o amare. O amare, ele também. É amare, amo. Amo, amare. Porque o amo, ele tá na primeira conjugação, porque eu ego amo. Eu tenho o Napoleão Mendes de Almeida. Preciso imprimir. Eu descobri com o professor Pierre que você lê no celular, você não absorve nem 30%. Nossa. Eu faço com eles o Paulo Ronay. Eu tenho um curso também que a gente está fazendo, que é latim para crianças, mas na verdade eles já estão mais avançados do que eu e eu não consigo entender. Porque tem um determinado também tempo da vida que você deveria fazer as coisas, tá? E aí quando você... Exato. Exatamente. Por isso que eu bato na tecla. Você é adulto, não quer aprender que nem criança, vai aprender que nem adulto, velho. Exatamente. E outra coisa, eu tenho a dificuldade que os meus filhos não têm. Então, o Davi completou 12, Samuel 10. Cara, eles vêm entendem, faz a relação com o português e conseguem tocar o barco. E eu fico travando, entendeu? Porque não tive o estímulo no tempo legal para poder desenvolver isso. E o latim é fantástico, porque te abre possibilidades depois de desenvolvimento das línguas latinas, né? Do italiano, do espanhol, do francês, do português, do romeno, de uma forma incrível. Então não querendo impor para os nossos filhos, mas aqueles que pensam um dia em ter filhos, né, saibam da importância do latim para a formação intelectual. Até mesmo tem livros hoje que não foram traduzidos, né, que estão no latim ainda, e lembrando que o latim é a língua oficial do Vaticano, hoje em dia ainda. Então todos os documentos oficiais do Vaticano, primeiro eles são escritos em latim, publicados em latim. Então existem documentos da igreja, lá do passado, até hoje, se você entender, compreender o latim, você vai ter uma profundidade maior. Eu não sei depois, porque eu acho... Você está falando grego? Quer dizer que deve ser muito difícil. O grego e outras línguas também, eu acredito que... Para mim, esquece. Fora do... Não adianta. Porque eu vou ficar ali batendo e a coisa não entra. Eu tenho facilidade natural com idiomas, né? Tipo, prosódia, pra mim, eu já meio que pego naturalmente. Prosódia é... Você teve um estímulo quando era pequeno? Não tive estímulo, isso foi um talento natural. Porque o meu estímulo, quando eu criança, se eu fosse me guiar como eu fui estimulado como criança, eu ia ser um pacato cidadão. Eu não ia fazer nada demais, né? O meu boom intelectual, por assim dizer, aconteceu quando eu comecei a ler Nietzsche. E eu já tinha meus 18 anos. Mas enfim. Quase se perdeu, então. Não, eu me perdi, eu fui ateu durante, sei lá, quase 10 anos. Mas enfim. Eu sei... Assim falou Zaratrusta. Nossa, foi um livro horrível, que bosta. Nossa, hoje em dia eu me arrependo dessas coisas. Mas enfim, quando a gente fala de vida intelectual, a minha desenvolveu muito rápido por conta da gramática e dos idiomas, né? Porque assim, eu aprendi inglês sozinho, estudando gramática. E eu estudo gramática porque é a base, é o que você precisa para falar qualquer idioma, né? Afinal de contas, é o jeito de você codificar a linguagem, né? E a sua linguagem, ela espelha o seu modo de pensar, né? Tipo, o jeito que você pensa desenvolve a sua linguagem, que consequentemente desenvolve os seus atos. Exemplo clássico. Eu vou lá com o meu namorado, né? Tipo, não, você não tem um namorado. Caramba! Você tem um marido. Ou, estamos grávidos. Não, quem fica grávida é mulher, cara. Você não vai ter enjoo. Você não vai botar uma vida no mundo. Larga a mão de querer participar das coisas. Deixa a mulher grávida. Ele mandou um negócio Desculpa, hoje disso ainda. Soltou a veia na careca, eu sei. Eu me empolgo. Esse é um fator comum. A gente gosta de reclamar.
Não, E a gente ressente isso. Mas, enfim, a gente fez essa vírgula aí toda. Mas, realmente, essa é uma dica universal, né? A literatura, o estudo, a vida intelectual, isso engrandece o ser e engrandece... As pequenas Sim. coisas do dia a dia Exato. vão fazer com que o mal se mantenha afastado. Sim. E afinal de contas, de que é composta a nossa vida, senão de pequenos atos insignificantes? O segundo Jean-Pierre já de era Caussade. ontem. O segundo era ontem, já não volta mais. Exato. E cara, o Bruno falou da importância da vida interior, o tempo parado e tal. Eu sofri durante um bom tempo porque eu não tinha isso. Hoje em dia descobri que eu não preciso de um tempo parado para fazer isso, que eu posso fazer isso em qualquer momento, lendo Jean-Pierre de Caussade. Eu não sei por que ele não foi canonizado, cara. Porque você pega pra ler esse livrinho, cara, é de uma profundidade. Tipo, eu não consigo ler um capítulo de vez. Eu leio cada parágrafo já me dá alimento pra ficar meditando o dia inteiro. E assim, já faz uns 2 meses que eu tô lendo ele. Porque, realmente, esse tempo de parar, que é normal, assim, eu não tenho tempo de parar. Né? Tipo, por que eu brinco que eu tenho 3 empregos? Porque de fato eu tenho. Trabalho na prefeitura, né, como administrativo, dou aula de inglês, ainda me meto com marketing, ainda estudo, né, faço estudo para mim mesmo, estudo para concurso e tal. A vida é essa, é a vida que segue. Se eu não me inspirasse nos colegas que eu conheço, também eu já estava morto. Mas eu entendi a diferença do ócio e do negócio, meu trabalho é simplesmente para me permitir comprar coisa gostosa para comer, não é uma razão em si mesmo, né? Mas que eu me desenvolvo, que eu posso perceber cada uma dessas coisas, cara, cada dia eu me sinto até culpado, né? Porque cada dia pra mim é uma alegria, eu tô sempre contente. E até o começo do ano eu tava sempre irritado. Eu era movido pela força do ódio. Incrível. Como um livro muda a vida da gente, né? E o ódio todos nós sentimos, nós temos que odiar a coisa certa. Né? Exato. Essa é a força do ódio. A força do ódio originalmente não é do melancólico, é do colérico, gente. Ela sendo movida pro lugar certo ali, vixe. Da ira. E isso nos dá a deixa pro último ponto. Como motivar o colérico. Duvido. Exato. Encerrou, pronto. Até a semana que vem. Eu duvido, Douglas, ensinar essa. Verdade. Teve uma vez que eu falei isso pro amigo, eu falei, não, nem brinca com isso, cara. Aí eu lembro do De Volta para o Futuro, do Marty McFly. Realmente, o desafio, né? O desafio, quando é desafiado, realmente ele quer provar. Não para você, mas provar para si que eu sou capaz. Bicho. Nossa, é muito simples. Nesse ponto, o mais fácil de lidar é o colérico, né? Tipo, Sim. Então, você vai fazer isso aí. Consegue? Já é um desafio. Consigo. Tá dessa? Tá me tirando, tio? E isso pra qualquer idade também. Eu tinha os aluninhos lá que era simples. Eu tinha aluno, eu contei os desafios que era fleumático, com melancólico, mas os coléricos eram sensacionais. Falava, faz tal coisa, fez. Faz tal coisa, faço. Pronto. Simples. E eu vejo no lidar com a minha mãe também e com a Sabrina, é facinho, vamos resolver? Vamos, tá, resolvido. Resolvido. Simples, rápido e prático. Exato. Então, Pô, falando em Eu quero, rápido e eu prático, quero agradecer vocês por essa oportunidade, parabenizar vocês pela iniciativa. Eu acredito que nós vamos ter muita coisa boa para conversar sobre esses temas, que a gente tem muita coisa em comum aí. Com certeza vai vir novidades aí pro pessoal. Um grande abraço a todos vocês, que Deus abençoe. E olha, cuide dos seus coléricos, hein? quer deixar suas redes, do pessoal acompanhar também? Isso, você quiser conhecer o meu trabalho, entre no meu site douglasmedeiros.com.br, também no Instagram Douglas Medeiros Família e no Facebook Douglas Medeiros Família. E Douglas Medeiros no YouTube. Isso aí, já que tá no YouTube, passa lá no @converge também, tá? Já se inscreve nos canais, deixa lá. Então, pessoal, é isso aí. Tivemos uma aula aqui sobre o temperamento colérico. Então, sem mais delongas, é isso aí. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Falou, valeu.
A gente nem conseguiu agradecer ele, né? Tipo, ele já puxou o carro. Acabou. Não tem. Tipo, acabou. Não precisa agradecer. Gente, obrigado. Obrigado, Douglas, porque... Obrigado por achar um espaço nessa sua agenda ocupada.